Deixa a luz entrar pra expulsar todo o mal. Deixa o amor vingar pra felicidade ser real. Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 2 da aula 7. E o tópico desse vídeo é usando regras de inferência para construir argumentos. Vamos lá? Bom, gente, vamos iniciar com um exemplo. Né, o exemplo diz o seguinte: mostre que as hipóteses não está ensolarado esta tarde e está mais frio do que ontem. Vamos nadar somente se estiver ensolarado. Se não formos nadar, então vamos fazer um passeio de barco. E se fizermos um passeio de barco, então estaremos em casa ao anoitecer. Nos levam à conclusão: estaremos em casa ao anoitecer. Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, para resolver, né, para verificar que essas hipóteses levam a essa conclusão, é colocar variáveis proposicional, né, nesse problema. Então, vamos lá. Vamos definir P como sendo esta tarde está ensolarada, Q como sendo está mais frio do que ontem, R, vamos nadar, S, faremos um passeio de barco e, por fim, T, estaremos em casa ao anoitecer, certo? E aí, quando a gente for olhar as hipóteses lá, que serão nossas premissas, né, no argumento, nós teremos essas quatro expressões aí. Então, não P, conjunção Q, R implica P, não R implica S e S implica T, certo? Beleza, então vamos usar as regras de inferência juntamente com, possivelmente, na verdade, equivalências lógicas para poder resolver esse problema, né? Chegar na conclusão que o exemplo está pedindo. Certo? Então, o que a gente pode fazer aqui, gente? Olha, podemos usar a simplificação em 1 para obter não P. Certo? Lembre, quando você tem uma conjunção, então você pode obter como conclusão qualquer uma das parcelas. Né? Eu escolhi não P, por quê? Porque aqui será útil para a gente nesse exemplo. Vocês podiam colocar também Q, né, simplificar, usar outra linha aí dessa tabela para colocar o Q, mas vocês iriam ver que não teria serventia para nada nesse problema, certo? Então, não P. E aí nós usamos 2 e 5 modos tollens. Não é? Nós temos R implica P como a premissa 2, e nós temos o fato 5, que é não P, que a gente já pode usar, né? E aí nós obtemos com modus tollens o não R, certo? Usamos em 3 e 6, né, nosso próximo passo será usar em 3 e 6 o modus ponens. Né? Por quê? Porque, veja, 3, nós temos o não R implica S, e o 6 nós temos não R. Então, juntando esses dois aí, né, olhando as duas como premissa, nós temos como conclusão o S. Certo? Por fim, nós usamos novamente modus ponens, só que agora em 4 e 7. Né? 4 diz S implica T, 7 diz S, portanto, T. Certo, gente? Então, T é exatamente a conclusão que o exemplo está pedindo. Né? Portanto, terminamos o exemplo. Mais um exemplo. Mostre que as hipóteses P conjunção Q, disjunção R e R condicional S implicam na conclusão P disjunção S. Gente, novamente, como já estamos com as expressões prontinhas aí, né? Então, basta colocar as premissas, que é R disjunção P conjunção Q, e a segunda R implica S. O que a gente pode fazer, gente, é trocar essa proposição composta R implica S por uma, não é, por uma disjunção. Por que, professor, você quer trocar por uma disjunção? Gente, veja que a primeira premissa ela é formada por conjunções e disjunções. Né? Então, facilita quando a gente troca uma condicional por uma disjunção, certo? Só para a gente só trabalhar com disjunções e conjunções, certo? Então, gente, quando você troca a 2 pela 3, na verdade você tem uma equivalência, né? Então você pode usar tanto a 2 quanto a 3, tranquilo. Né? Mas aí vamos esquecer um pouquinho a premissa 2 e vamos trabalhar com a 3, que é igual a ela, né? No sentido lógico. Né? Beleza.
E aí, gente, nós podemos usar a resolução entre 1 e 3. Né? Veja que tem R na primeira e não R na terceira. Né? E ambos são disjunção. Portanto, né, você tira os R's e fica só com o que sobrou, né? A disjunção do que sobrou. Então, P, conjunção Q, disjunção S. Certo? E aí a gente aplica a distributiva nessa linha 4. O que, é que vai acontecer? Você vai ter a disjunção entre P e S, a disjunção entre Q e S e a conjunção entre essas duas coisas que eu falei. Certo? E aí você usa a simplificação. Né? Com a simplificação você obtém o resultado que você queria, que era P disjunção S. Né? Você também poderia obter a Q disjunção S, só que o exemplo pediu a conclusão, né? que a gente chegasse na conclusão P disjunção S. Então, a gente usa a simplificação para a primeira parcela. Certo? Bom, gente, e agora nós chegamos às falácias, né? Como eu já falei para vocês lá no vídeo 1 da aula 1, né? Vocês iam ficar um pouco mais chatos, né? Com relação ao uso incorreto das regras da lógica, né? Então, as falácias estão aí, certo? O que significa falácia? Gente, falácia, vamos falar de uma maneira um pouco fácil de entender, ela é um tipo de argumentação que você faz, não é, baseado em informações que não são verdadeiras, que não são tautológicas, certo? Então, o que acontece? Veja que no nosso caso aqui, quando a gente vai fazer, quando a gente vai basear nossa argumentação, né, quando a gente vai é, inferir algo, o que é que a gente faz? A gente usa regras de inferência que são comprovadamente tautologias, podem até fazer a tabela verdade dela, vocês vão ver que vai ser tudo verdadeiro, né, independentemente das proposições que a compõem, certo? As equivalências lógicas, que a gente também sabe que são tautologias, né? Então a gente está saindo, gente, a gente está usando coisas que são sempre verdadeiras, né? Então a gente está no caminho, né, logicamente correto, certo? Então o argumento da gente fica válido, né, usando isso. Só que as falácias estão aí para quem usa as falácias, né? Quando você usa a falácia, na verdade, o que é que vai acontecer? Você abre mão, né, da tautologia, certo? Você tenta sustentar alguma coisa falsa, alguma coisa com um argumento, com uma proposição falsa, certo? E isso aí vai dar um argumento, claro que inválido, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado, né, quando for fazer a argumentação de alguma coisa, para não cair, né, nessa armadilha de usar falácia, certo? Então, duas comuns, gente, são essas. A falácia da afirmação da conclusão. Veja, se você tiver premissas P implica Q, certo? E Q, a segunda premissa, então você obtém como conclusão a P, certo? Gente, se fosse o contrário, se fosse P aqui e Q aqui, nós teríamos o modus ponens, que seria, né, uma regra de inferência, né, tautológica, então tranquilo. Né? Nesse caso aqui ele diz o seguinte, ó, a gente sabe que P é hipótese para Q, certo? Então, se a conclusão funcionar, então é porque a hipótese funcionou. Gente, isso não é verdadeiro, certo? Isso aqui não é uma tautologia. Veja, porque veja que essa tabela aqui ela representa essa condicional, né? Então, lembre que um argumento ele é válido quando essa condicional for verdade, né? Ou seja, quando essa condicional for uma tautologia. Né? Mas se você tomar, por exemplo, P falso e Q verdadeiro, o que você obtém aqui, nessa condicional, é valor verdade falso. Portanto, ela não pode ser válida. Né? Então, a gente cai na falácia. Essa falácia é famosa, é chamada de a falácia da afirmação da conclusão. Certo? Aqui, se você tivesse, por exemplo, uma bicondicional, né, aí sim esse argumento estaria válido, né, porque a bicondicional tem um lado que é Q implica P. E aí você sabe que se Q acontecer, então P vai acontecer. Mas quando você tem só a condicional, realmente não tem como você se safar, certo? Falácia. Então, argumento inválido, beleza? E a segunda é a falácia da negação da hipótese. Essa, gente, é muito, muito, muito comum. Né? É um erro que
cerca a gente, certo? Cerca o mundo, certo? Qual é? Vamos supor que uma premissa é P implica Q, certo? E a outra premissa é não P. Então você conclui não Q. Gente, novamente, se a gente for olhar a forma, né, do argumento via condicional, né, então se você tomar Q verdadeira e P falsa, você consegue, né, um valor verdade aqui falso. Portanto, esse argumento ele não é válido, certo? É uma falácia bem famosa porque, veja, gente, o que é que ela significa? Sabemos que P é hipótese para Q, certo? Ou seja, se P acontece, então Q acontece. Não P, o P não aconteceu, então não Q não vai acontecer, certo? Isso aí, né, vocês com certeza já se depararam com esse tipo de situação, né, e é falso, certo? Não é uma argumentação válida, beleza? Bom, gente, por exemplo, considere o seguinte argumento. Se o PC possui Linux, então você poderá usá-lo. Você poderá usar o PC. Portanto, o PC possui o Linux. Então vamos ver se esse argumento aí é válido. Vamos chamar de P a proposição o PC possui o Linux e de que você pode usar o PC. Então, o que é que a gente vai ter como premissa, gente, usando essas variáveis proposicionais? A primeira premissa, P implica Q. A segunda premissa, Q. Certo? Então, o que ele inferiu aqui nesse argumento é P. Ou seja, caímos na falácia da afirmação da conclusão. Então, esse argumento não é válido. Certo? De maneira análoga, nós vamos considerar esse exemplo aí. Considere o seguinte argumento. Se o PC possui o Linux, então você poderá usá-lo. O PC não possui o Linux. Portanto, você não poderá usá-lo. Novamente, chamando P e Q, né, das proposições do exemplo anterior, que é o mesmo desse exemplo, nós vamos obter essa forma de argumento aqui, certo? A primeira premissa vai ser P implica Q, a segunda premissa será não P. E aí, a inferência, né, o argumento, a inferência do argumento, né, obteve aqui, né, o não Q. Isso aqui é exatamente a falácia da negação da hipótese, né, que não é um argumento válido, certo, gente? Então, esse é o fim do vídeo 2 da aula 7. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.